Nós vamos agora falar sobre o caso do navio que continua encalhado na costa maranhense. Um dos desafios agora é a retirada da carga e do óleo também da embarcação. Eduardo Ericeira está com a gente para atualizar sobre o assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, informações mais atualizadas divulgadas pela Marinha Brasileira por meio aí da Capitania dos Portos dão conta que foi divulgado inclusive na noite de ontem, na noite desse domingo, dão conta aí envolvendo a questão do navio Estelar Banner, que está a aproximadamente 100 quilômetros aqui da costa maranhense, dando conta que a situação da embarcação segue estável, segundo esse boletim, que equipes de mergulho darão início ainda nas próximas horas aos trabalhos de inspeção para verificar as avarias no casco aí do navio e também verificar os compartimentos que foram alagados por conta aí de estar encalhado o navio. Ainda que a situação esteja estável, a Marinha disse que barreiras de contenção estão sendo usadas como instrumento de apoio em caso de vazamento do óleo por parte do navio. A quantidade que havia vazado anteriormente dos porões da embarcação se espalhou por uma área aí de aproximadamente 0,79 metros quadrados, mas já dava para perceber que tinha um pouco de óleo já na água. Na última sexta-feira, o IBAMA informou, lembrando que havia identificado através de imagens aéreas vazamento de cerca de 333 litros de óleo no mar e que o poluente teria se espalhado por essa área de 0,79 metros cúbicos. Falei metros quadrados, é metros cúbicos, na verdade, só retificando. A nossa equipe fez um sobrevoo, acompanhou justamente esse monitoramento que tem sido feito pelos técnicos do IBAMA. Vamos acompanhar na reportagem do Hugo Viegas. As manchas de óleo que chegaram a ser identificadas pelo IBAMA já se dispersaram. O navio permanece encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa maranhense, sem alterações. De acordo com a Marinha, o risco de naufrágio do navio é considerado pequeno, mas ainda não foi descartado. Atualmente, 4 rebocadores estão na região para agirem em caso de emergência. Todas as ações preventivas estão sendo planejadas e os recursos já disponibilizados para, em caso venha ocorrer qualquer evento de vazamento de óleo, as empresas estejam capacitadas para dar a melhor resposta e mais rápido possível. Empresas especializadas foram contratadas para a operação. Já a proprietária do navio disse que não sabe as causas do acidente. A gente acredita que ainda é muito cedo para se apontar a causa, a investigação ainda terá pelo menos 90 dias de tempo para poder analisar os documentos, a caixa preta do navio, que é o VDR, e todos os elementos e circunstâncias do fato, para que a gente possa ter o apontamento de uma possível causa. Isso ainda vai ser conduzido posteriormente à Procuradoria Especial da Marinha e finalmente julgado pelo Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro, e aí sim a gente poderá dizer que sabemos qual foi a causa desse acidente. De acordo com o comandante do 4º Distrito Naval da Marinha, os planos de retirada da carga e do navio estão dentro do estabelecido. Mergulhadores e robôs começaram a atuar para avaliar os danos e próximos passos. Já temos uma empresa de mergulho, um plano de mergulho já aprovado e contratado e que já vai ser feito o mergulho para começar a identificar os problemas estruturais ou problemas que tiveram no casco para poder exatamente ir adiante com os planos de retirada do navio e da retirada do óleo. 2 navios de apoio também estão na área. Eles serão usados para coletar dados e avaliações constantes sobre a situação da água. O navio que seguia para a China está carregado com mais de 300 mil toneladas de minério de ferro e mais de 300.800 toneladas de óleo, a maior parte combustível. O inquérito com as causas do acidente deve ser concluído em um prazo mínimo de 90 dias e não há prazo para a retirada total da carga e da embarcação. A grande parte do trabalho é com relação a evitar qualquer tipo de dano ambiental, ao meio ambiente de uma forma geral. E na sequência é a recuperação do navio, né, que passa por retirada de carga ou não. Isso tem que ser um estudo, há uma simulação para ver quanto de carga precisa ser retirada do navio para que ele volte a flutuar, né, qual é o dano que teve no casco, se é possível, digamos, selar aquele dano para poder que o navio reflutuar, o que tem que ser feito. Então é uma sequência. A primeira, mais uma vez, são as vidas. A segunda, o dano ambiental. E a terceira é o salvamento do navio e da carga. Pois é, Adalberto, a gente lembra que o navio hidroceanográfico Garnier Sampaio já chegou também até
aqui próximo à costa maranhense, se encontra justamente nas proximidades ali aonde o navio está encalhado, a aproximadamente 100 quilômetros da costa maranhense. Esse navio que foi justamente o que auxiliou também nos trabalhos que foram realizados para a retirada daquelas manchas de óleo que apareceram, que gerou muita repercussão também, muita preocupação às autoridades, principalmente ligadas aí ao meio ambiente, à própria população em geral, aquelas manchas que surgiram no litoral brasileiro, principalmente na costa da região Nordeste, nas praias da região Nordeste. Esse navio auxiliou na retirada dessas manchas de óleo para amenizar essa situação preocupante em relação envolvendo a questão do meio ambiente. Esse navio já está aqui para auxiliar também no trabalho envolvendo o navio Stella Arbanner. A gente lembra que os órgãos, as entidades que estão envolvidas nesse trabalho, nessa tentativa de resgate desse navio, a Marinha Brasileira, por meio aí da Capitania dos Portos, está acompanhando essa situação. Também a empresa Vale, a mineradora Vale, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a Polícia Federal, a Ardente Global, a Gerência Ambiental do Porto do Itaqui e também agentes marítimos vêm acompanhando essa situação. A cada dia está sendo concedida uma coletiva e, claro, mais informações a gente traz ainda dentro da programação da TV Difusora e também no nosso portal, claro, ma10.com.br. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Agora aqui no estúdio eu recebo a presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB Maranhão, Nájila Boateng Maluf, que está conosco. Bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Adalberto, prazer. Claro que nós não vamos tratar especificamente desse caso, que está sob investigação, mas para que as pessoas tenham uma ideia, em casos semelhantes, como é que fica a responsabilidade, por exemplo, em relação a essa carga que está no navio? É da empresa, é da contratante, como é que funciona? Então, vamos lá, aconteceu um fato da navegação, um acidente da navegação, próximo à costa brasileira, mais uma vez, e a Capitania dos Portos, os demais atores estão acompanhando isso com diligência. Nós estamos acompanhando também o processo com o plano de retirada desse óleo. Isso é uma operação cirúrgica, de fato. Não é fácil, a Capitania está se empenhando, a Vale não está medindo esforços para fazer a remoção desse óleo da embarcação. A prioridade agora é que esses navios de apoio, esses rebocadores, cheguem até lá para fazer a remoção desse óleo, para depois pensar de como vai ser feita a remoção desse navio, dessa embarcação de lá até a costa. O outro problema, outro desafio que as empresas estão comentando e debatendo e refletindo vai ser a destinação desse óleo. Uma das nossas missões também na OAB é combater as fake news. Não tem risco de vazamento. O risco de vazamento de óleo nesse momento é mínimo, é quase zero. Então, isso é bom frisar para que as pessoas não estejam disseminando informação de que está tendo vazamento de óleo, de que vai ter um derramamento. Um clima de pânico. Clima de pânico, e isso, o risco é quase zero, o risco é mínimo. Eu não posso dizer que o risco é 100% de não acontecer, mas o risco é mínimo. Esse óleo está preso na proa do navio, que é a frente do navio, dessa embarcação. O minério está lá, digamos assim, esse derramamento de minério não é um problema significativo, porque o minério ele é um material que ele se sedimenta, ele é inerte. O problema maior é o vazamento de óleo, que o risco, mais uma vez, eu repito que o risco é quase zero. Então, já existe lá as barreiras de contenção, o IBAMA já está se empenhando desde sempre. Todas as instituições estão se empenhando de forma bastante diligente. Existe a armadora, que é a Polaris. A responsabilidade, nesse caso, é do armador. A Vale está se propondo a fazer está dando todo o apoio nesse sentido. Tem a Ocean Pact, que é a empresa contratada, para dar esse apoio às duas empresas que estão fazendo o processo de salvatagem dessa embarcação, que é a Ardent e a Schmidt, estão vinculadas ao armador. Então, está tudo sendo feito, vai demorar, não é um processo fácil. É como o almirante Newton, do 4º Distrito Naval, falou, está se empenhando, a capitania já abriu um inquérito que está sendo apurado, que é o inquérito de acidentes e fatos da navegação, que vai ser encaminhado ao Tribunal Marítimo. Agora, tudo isso demora, tudo isso leva um tempo, é como se fosse um corpo humano mesmo, o navio. Entra água, não entra água salgada, vai ter ou não vazamento de óleo, tem um minério ali dentro, que é o dono da carga, é a Vale, então são essas questões que estão sendo debatidas no momento. Né? Essas operações são importantes, mas claro que é uma preocupação com o ecossistema, né? Que é extremamente frágil. Nós estamos falando de um porto que fica próximo, inclusive, a uma ilha. Como é que a OAB tem acompanhado esses casos?
em relação ao que diz a legislação brasileira, das necessidades de cuidados especificamente, principalmente dessas operadoras, com ações que são realizadas com atividades em portos com características como o nosso? Então, nós temos o segundo complexo portuário, o segundo maior em movimentação de carga no Brasil, que é o complexo portuário da Baía de São Marcos, que compõe a Alumar, a Vale e o Porto do Itaqui. É importante frisar também que algumas matérias vincularam a informação de que esse navio estava saindo do Porto do Itaqui. Ele saiu do Tupi e da Ponta da Madeira. Então, é importante deixar isso claro. A OAB tem várias comissões e existe uma pasta para tratar dos assuntos da navegação e dos portos. Nós acompanhamos, dando visibilidade a essas questões, aos fatos, fazendo assim como vocês, e também no processo de combater as fake news, porque existe muita especulação. Nós só temos uma semana que aconteceu um acidente como esse e estamos acompanhando a autoridade portuária, a Ponta da Madeira, a Capitania dos Portos, o IBAMA. A OAB vem nesse sentido de acompanhar esses entes, junto ao Ministério Público, obviamente que é prerrogativa deles, acompanhar, fiscalizar, e nós estamos aqui para dar esse apoio. O apoio que a Capitania dos Portos precisar, como nós já reiteramos várias vezes ao comandante Porto, e é isso, o apoio é dar visibilidade, mostrar o que está sendo verdadeiro, o que não está sendo verdadeiro, e deixar as pessoas conscientes de que, no momento, esse navio está seguro, aonde ele está. E a OAB acompanha em outros portos também, algumas atividades? Como é que funciona a atividade específica dessa comissão da OAB? Existem várias comissões de direito marítimo e portuário nas seccionais do Brasil, né? A OAB está espalhada por todos os estados e a maior parte dos estados já tem uma comissão para tratar de direito marítimo e portuário e para dar visibilidade a esses assuntos que vêm acontecendo. Instalação de novos terminais de uso privado, por exemplo, a atuação dos portos públicos, são 37 no país, como que a logística e infraestrutura vem se desenvolvendo, como é que o sistema multimodal vem se desenvolvendo, essa questão da greve dos caminhoneiros, o que o Ministério de Infraestrutura vem fazendo para mitigar esses fatores ocorridos há alguns meses, né? Tem 2 anos mais ou menos, como, por exemplo, a BR do Mar, que é uma alteração na Lei 9432, que é a nossa lei da navegação, que é dar ênfase à cabotagem no nosso país. Então, a OAB vem nesse sentido, de dar suporte, de fomentar novos projetos de lei e acompanhar esse setor que é tão importante para o PIB do nosso país. Doutora Nádila, obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Eu que agradeço. Obrigado pelas informações.